chamo Renan, sou estudante de enfermagem do quarto período da UniRN e meu grupo ele é composto por eu, Renan Brito, Fabrícia Azevedo, Flávia Thaís, Maria Rawane e Ana Júlia. Vamos falar um pouco sobre esse conflito ético que a juíza, nesse caso, acabou se encontrando, né? E eu acho que a melhor forma de se começar seria através de uma ordem cronológica das coisas ou da própria concepção de justiça, né? A própria ideia de justiça, talvez para os povos mais antigos, veio através das tribos, né? Na concepção de xamãs, que eram líderes espirituais que garantiam a segurança do povo. Segurança, digo, no convívio social e determinação de leis ou de formas de se conviver de forma pacífica, talvez, e determinando o certo e errado, né, digamos assim. E talvez um dos primeiros vestígios que a gente tem de sociedade quanto ida, ideia de justiça seria com os mesopotâmios, né? Os mesopotâmios são mais ou menos ali 3000 antes de Cristo e eles propõem a ideia de justiça deles ou uma forma eh, legível de se viver em norma com o código Hammurabi, que seria o código que os sumérios propuseram para trazer essa noção de justiça coletiva, né? Então, como a própria ideia de xamã, que traz como relação religiosa essa correlação de justiça, temos também Israel, que por volta ali mais ou menos do ano 1000 antes de Cristo, os israelitas eles tinham um Antigo Testamento como forma de justiça ou forma de noção social de comportamento, digamos assim. Então é possível observar que a justiça ela não é necessariamente um meio racional ou um meio religioso estreitamente, mas de uma representação que o líder ele pode levar para a sociedade. O representante de maior importância social, digamos assim, pode ser um xamã, pode ser um rei. Então é perceptível que essa noção ela vai se adaptando, visto que na Grécia a própria ideia de justiça, que em grego seria dik, ou diké, não sei muito bem como pronunciar essa palavra, ela, ela era um meio central de justiça para cada um, visto que Platão ele acreditava que a justiça seria um equilíbrio do bem social, mas também o equilíbrio da alma, o equilíbrio do espírito, digamos assim, né? Visto que também ele associava que essa paz ela seria ou essa justiça ela seria garantida através que a sociedade em cada classe social cumprisse o seu devido sua devida ordem, digamos assim, ou papel, né, seria mais adequado. E essa ideia de justiça talvez ela foi, né, se aprimorando com os romanos, visto que mais ou menos ali já chegando perto do século zero, digamos assim, né, os costumes ancestrais e a acho que era a lei das 12 tábuas, né, ou o direito das 12 tábuas, ela foi feita por 10 homens que eles propuseram propuseram codificar a lei para que essa lei ela não seja mais uma lei só oral, ela seja também uma lei codificada, que seja uma lei acessível, que ela seja uma lei determinante, né? Uma lei que seja firme, no sentido de ser palpável, não uma coisa moldável, que cada um pode ficar dizendo que seria o que está ou não dentro da lei, o que é certo ou errado, digamos assim. Então já foi um grande aprimoramento, né, do povo romano, visto que quando se aproxima do século zero, que vem a chegada de Jesus, que seria onde tudo vai virar de pernas para o alto, né, digamos assim. E então, né, já com a vinda de Cristo, quando chegamos ao século V, acredito eu, depois de Cristo, acontece a liberdade religiosa concedida, acredito que por Constantino, que concedeu a liberdade religiosa aos cristãos depois de muito alvoroço dentro
da região romana. E agora, chegando finalmente à Idade Moderna, acreditamos que a justiça e o bem-estar social é uma noção individual também que temos de atendermos nossas vontades, mas também sem usurpar a liberdade ou infringir a liberdade do próximo, não é? E é interessante citar que, chegando finalmente ao caso da juíza, ela se encontrou nesse dilema que eu trouxe, né? Esse dilema histórico, que é um dilema construído, né? No qual ela não sabe se ela se coloca em risco, né? Ela se coloca em risco para garantir a justiça a outras famílias, ou ela não se coloca em risco e não garante a justiça coletiva, não é? E nosso grupo chegou ao consenso que a juíza devia sim fazer esse sacrifício, digamos assim, que não é tão sacrifício no sentido ao pé da letra de ela morrer por isso, né? Mas ela se colocar em risco para isso, visto que a profissão dela garante na Constituição Federal que ela vai trazer justiça à população. A própria ideia de contrato social, que é trazido por Thomas Hobbes, ele vai garantir a gente que a gente vai vender uma parte da nossa liberdade para o Estado em troco ele vai garantir uma segurança para a gente. E nesse caso é muito curioso porque se ela desistisse disso e fosse para o bem próprio, digamos que de forma egoísta ou por medo, ela não estaria mais garantindo o bem social. Isso é um tema extremamente complicado, porque isso pode causar revolta da sociedade e querer trazer o armamento à tona, digamos. Você pode causar um colapso da sociedade se você não conseguir promover um bom modo de justiça. Então, assim como o Estado ele garante que a juíza deve proteger a sociedade contra a gente, o Estado também deve proteger a juíza, visto que ela também é cidadã. Então, por mais que que ela esteja em risco durante um tempo, a polícia ou a entidade federal vai proteger também a família dela, mesmo que em situação de risco. Então, há um protocolo para isso a ser seguido. E uma segunda questão que é trazida é se ela seria feliz, se caso ela escolhesse a liberdade do traficante para o bem próprio dela. E é uma questão muito individual, assim como eh, a justiça na modernidade é uma questão muito individual. A questão dela ser feliz ou não é uma questão individual. Se ela for uma pessoa narcisista, ela vai sentir que ela tomou uma ótima decisão em proteger a família dela. Mas de qualquer forma, se ela não fosse uma pessoa narcisista e fosse uma pessoa que talvez tomou uma decisão por impulsão de querer proteger a família, ela vivesse com a mazela de imaginar que não foi justa com a família das vítimas e que isso vai atormentar ela, talvez pro resto da vida dela, quanto profissional e quanto pessoa. Dito isso, como o grupo escolheu a coletividade, se fosse Aristóteles ali no lugar, muito provavelmente ele escolheria a proteção do coletivo, o bem-estar coletivo. Ele procuraria essa forma de estabelecer justiça para todos, mesmo que isso causasse risco a ele próprio. Então, acreditamos que além disso ser a maneira certa, Aristóteles também seguiria esse caminho. E o vídeo ele vai se encerrar por aqui. Muito obrigado por assistir e é isso.